Boa noite. Espero que agora eu consiga. Vamos ver. Agora sim. Me perdoem o atraso. Estava muito difícil para conseguir funcionar, mas agora está tudo ok, aparentemente. Então, boa noite. Vamos lá, já estamos atrasados 13 minutos, né? Não é o normal, normalmente eu não atraso, para quem já me acompanha sabe que eu não atraso. Normalmente eu chego bem no horário. Aí hoje eu tive um probleminha técnico aqui, mas agora está tudo ok. Tudo acontece. Então vamos. Então tá bom, vamos ver quem é que já está aqui. Elisandro, valeu Elisandro. Magno Pinheiro. Magno, tem bastante link para você colocar hoje aí. Marco Orlim, boa noite. Renata, boa noite. Então vamos lá, deixa eu ver quem mais. Celso Lopes, Celso de Sorocaba. Beleza, Celso? Então tá bom, vamos lá. Hoje vai ser um assunto bastante interessante, um assunto que eu acredito que é um assunto de muita curiosidade de muitas pessoas. E não vai ser um papo, por tudo que eu tenho visto de vídeos, as pessoas se atêm muito é uma opção de transferência de dinheiro, é uma opção de investimento. A gente vai falar, logicamente, também sobre isso. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a parte técnica. Eu estou envolvido num projetinho de transferência de fundos e aí eu estou avaliando algumas opções e aí eu peguei para fazer alguns testes. E é um ambiente bom, porque tem ambiente para teste, a gente vai conversar sobre tudo isso. Mas E aí eu tive esse probleminha agora, eu demorei muito para entrar porque eu estava com problema no equipamento, mas agora aparentemente está tudo ok. Então deixa eu só ver quem já está aqui. Gideone Bastos, boa noite, tudo bem? Agora sim, agora tá, mas não estava, né? Eu estava tentando colocar para funcionar e não estava. Então beleza, Raimundo de Castro. Beleza? Leonardo, fala Leonardo. Luiz Gustavo, fala Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, estou devendo para você uma live de teleco, né? De telecom. Vamos ver isso. Então tá bom. Jean Santos, boa noite, Jean. Ricardo Signoretti, fala Ricardo, tranquilo? Seu Alberto, beleza, seu Alberto? Luiz Gustavo, é verdade, mas calma, vai chegar lá. Tem uma lista, né? Tem uma lista. Esse assunto de hoje foi um dos assuntos mais... A última vez, da semana passada, a gente não fez live, e aí eu coloquei uma chamadinha, pedindo para vocês ajuda de assuntos. E aí Bitcoin bombou, né? Que é um assunto que engraçado, todo mundo tem bastante curiosidade, né, sobre isso. E aí casou bastante foi uma coincidência boa, foi uma coincidência feliz, porque, como eu falei na agorinha, eu estou no meio de um projeto que eu estou avaliando uma possibilidade de utilizar isso. Inclusive, vocês vão ver que tem inúmeras aplicações hoje sendo utilizadas, utilizando blockchain. E é uma coisa que eu achava engraçada quando eu vi alguém falando, tecnicamente, inclusive os gringos, os caras dizem assim, que chega um momento que você fica meio apaixonado pelo assunto. E é engraçado, é meio apaixonante. Quando você vê um pouquinho mais a fundo, não que eu seja um especialista, de forma alguma, talvez muito do que eu vá falar, algumas pessoas até já saibam, já até implementaram, já fizeram alguma coisa, mas é engraçado como você vai evoluindo e você vai vendo algumas facetas que normalmente você não vê como você está apenas como usuário. Quando você começa a tentar pensar como uma implementação, utilizar como parte de um projeto, realmente é um mundo completamente novo e é bastante interessante. E aí a gente vai conversar bastante sobre alguns pontos, sobre o... eu estou sentindo que está dando umas paradinhas, depois vocês me dizem aí se tá. Mas é isso, a gente vai conversar bastante, só vou dar mais um tempinho, já que eu me atrasei, vou dar um tempinho para a gente ver se a gente consegue mais pessoas para a gente começar com uma conversa bem interessante. Então deixa eu ver onde eu parei. Kennedy Costa, boa noite. Itarumã de Castro, opa. Chiquedu Edu Souza, fala. Tudo bem, Edu? Tranquilo? Anderson Duarte, salve, Anderson. Luiz Gustavo, vai falar sobre mineradora? Também. Falar sobre... Bem, para quem me acompanha, para quem está chegando hoje, provavelmente não sabe como é que é, mas... eu tentei reduzir o máximo que eu podia, mas aí como tem mais
Hoje vai ter algumas coisas técnicas, é pouca, não é nada assim, não vai ser muito enfadonho. Aí eu me estendi um pouco mais, aí escrevi para burro. Eu vou ter que dar uma cortada durante... E aí vocês também dão um toque aí quando tiver muito cansativo. Tá ótimo. Obrigado, Jean. Tá ótimo, tá perfeito. Bom saber, porque quando começou, realmente, como eu não estava conseguindo, aí eu imaginei, já resetei o roteador, já fiz de tudo. Já ia até colocar no notebook, não no celular, mas aí já peguei um microfone, outro microfone. Não ia ficar com o mesmo nível que normalmente já estou acostumado. Então tá, vamos lá. Eu queria saber, hoje eu vi muita gente dando like na chamada. Eu achei interessante porque, como é um assunto bastante interessante, aí todo mundo, logicamente, tem uma ou outra curiosidade que talvez imagine. Então, primeiro eu queria saber, quem não me conhece, eu queria que colocasse o número 2 nos comentários. Só para saber, aquele cara que nunca viu nada, nunca viu nenhum conteúdo meu, nunca viu nenhum post meu, nenhum vídeo meu, nenhuma live, participou de nenhuma live, coloque, por favor, no meu 2, só para ter uma noção de quanto eu estou com o pessoal que já me conhece e quanto são pessoas novas que estão chegando. Até para dar as boas-vindas. Então vamos lá. Luiz Gustavo 1, beleza, Luiz Gustavo? Lupécio Lopes 2, beleza? Ricardo 2, Adi Alves 2. Ótimo, bastante gente nova. Tá bom. Então tá. Chique do 2, beleza? Charles Tirante, tá. Magno pedindo 2, tá bom, Magno. Adi Alves 2, tá ótimo. Bem, para quem não me conhece, nunca viu nem nada sobre de conteúdo que eu tenha colocado em algum lugar, meu nome é André Dourado, eu tenho 30 anos de TI, tá? Dos quais 25 anos eu fui gestor de TI. E normalmente o meu conteúdo é muito voltado para gestão, frameworks de gestão como Cobit, como White, mas eu sou técnico por natureza. Então, como diz um amigo meu, para quem já conhece, já escutou essa historinha, mas o sangue de técnico roda na minha veia. Então, eu sou um gestor com conhecimento técnico normal. Então, nada acima da média, mas é acima da média talvez do que os gestores que normalmente quando a gente chega num cargo de gestão, a gente dá uma esquecida, mas eu não. Eu continuei mexendo, aí isso sempre me ajudou muito mais do que me atrapalhou, porque eu acho importante que a gente tenha conhecimento técnico mesmo sendo um gestor. E aí eu continuo pesquisando, trabalhando, e blockchain é um assunto que no momento está sendo importante para mim, porque eu estou avaliando a possibilidade de utilizar dentro de um projeto. E aí eu fui um pouquinho mais a fundo, fui lá ver os C++, os códigos que tá lá, então é isso. Hoje a gente vai conversar basicamente sobre esse tipo de coisa. A gente vai conversar um pouco do que todo mundo já escutou, e um pouco do que algumas pessoas podem ter escutado, mas a maior parte talvez não tenha escutado. Hoje eu vou dar uma navegada, eu vou mostrar, tem uma parte que eu acho interessante, se vocês puderem acompanhar, porque eu vou, infelizmente na live por celular, eu não vou poder mostrar a tela. Então, quem puder acompanhar, que estiver no desktop, eu não sei se no celular vai dar para acompanhar, mas... eu vou entrar numa URL, até porque eu quero mostrar para quem, logicamente, quem vai poder acompanhar, depois pode acompanhar talvez pela live que eu vou deixar gravada. Então a gente vai entrar num determinado site que vocês vão ver os pacotes e os conteúdos de pacotes. Então vai dar para ver exatamente como o protocolo trabalha e como ele vai se apresentar. Não vai ser nada enfadonho, super user-friendly, não é nada assim, vai passar um monte de pacote doido, não é. É bastante informação que dá para você localizar, só para a gente entender exatamente como é que é a organização dos pacotes e das transações. E vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Para quem já entende, eu espero que ajude aí nos comentários e aumente aí o bolo da informação. Então tá. Alexandre Rocha Vixe, o Vixe é porque é assustador? Não, calma, não é nada assustador. Eu não vou entrar muito no baixo nível, não vai ser nada muito agressivo. Vai dar para entender tranquilamente. Você vai ver, é um site que é de uso normal.
Você, quando começar a aplicar seu dinheiro, ou você fizer uma transação, esse é um dos sites que você vai de vez em quando dar uma olhada para ver como é que a coisa tá. Até porque tem algumas buchas, tem algumas coisas que são interessantes, você vai ver. Então tá, bem, eu vou pedir, só antes de eu passar agora para a apresentação, eu peço que vocês compartilhem com amigos que porventura tenham algum interesse nessa parte, que tenham interesse na parte de desenvolvedor, porque a gente vai falar nada muito aprofundado, mas vai falar um pouquinho também de ambiente de desenvolvimento, qual é a linguagem que você vai trabalhar, os ambientes de teste. Então, se você quiser, puder compartilhar com seus amigos, com as suas redes, eu agradeço. Bem, eu vou fechar agora aqui o meu Facebook, porque senão fica muito pesada a transmissão. E aí vamos aqui agora para o meu pequeno guia para a gente conversar. Então tá bom. Então vamos lá. Muita gente tem falado, você encontra lives, encontra um monte de gente falando sobre Bitcoin. Então hoje, muita gente tem muita curiosidade, mas é um assunto que é corriqueiro. Muita gente conversa sobre esse assunto e fala sobre esse assunto. Só que eu tenho notado que as pessoas falam muito como se fosse uma moeda, ou seja, como se fosse realmente o tocante à finalidade master dela, a finalidade master do Bitcoin. Mas existem muitas outras possibilidades que normalmente as pessoas não falam. Normalmente você vê falando o que seria o uso do seu dia a dia, mas não fala algumas outras coisas que talvez a gente fale hoje algumas coisas um pouco diferentes. Então tá bom. Então, bem, o Bitcoin é aquilo. Você pode dizer, é uma moeda digital? Sim. É uma forma de pagamento? É um método de pagamento? Também. Pode dizer que sim. Mas, na verdade, o Bitcoin ele pode ser encarado como se fosse uma commodity, como é o ouro, como é uma ação, onde você faz seu investimento. Então, na verdade, é um ativo financeiro. A gente pode olhar ela como sendo uma moeda, mas tem algumas características que podem dizer que não é exatamente uma moeda. É um ativo financeiro. E hoje existem muitas colocações com relações, alguns senões que são colocados, a gente vai conversar sobre isso, mas ela vai muito além disso. Então, é uma criptomoeda, e não é a única criptomoeda do mercado, existem algumas outras criptomoedas, como por exemplo, eu anotei aqui, eu não conheço, mas é a Ethereum e a Dash. São duas outras criptomoedas, eu não conheço absolutamente nada delas, eu estou focando muito mais no Bitcoin por causa do blockchain, que é muito mais documentado, mas eu achei alguma documentação sobre eles, só que como eu tinha muita coisa para ver, eu deixei meio de lado. Pode ser que depois a gente até dá uma avaliada e fale conversa sobre esse assunto. Mas basicamente o Bitcoin é um protocolo de confiança distribuída. Então, o que é que você vai fazer com o Bitcoin? É uma rede onde cada nó tem uma determinada característica, um personagem lá que faz uma determinada função, e essa rede é uma rede que tudo que você coloca nela ela é validada por todos. Então ela trabalha por broadcast, quando você coloca na rede, simplesmente todos os nós vão receber essa informação. Então quando você injeta qualquer transação nessa rede, todos os nós vão ser informados. E todos os nós vão fazer a validação dessa transação. É aí que está a segurança do negócio. Então o blockchain, ele vem, esse protocolo que a Bitcoin implementa, que chama blockchain, ele é exatamente isso. Ele tem alguns recursos para garantir a integridade dessa informação e garantir a segurança dessa informação. Então o blockchain, vocês vão ver mais tarde, a gente vai dar uma conversada, os blocos são interligados um ao outro, exatamente que o da frente carrega informações do de trás, fazendo um chain, um enlace delas, e o bloco porque são blocos de transação. E a gente vai conversar mais sobre isso. Bem, teoricamente foi criada por um japonês chamado Satoshi Nakamoto, mas existem muitas lendas sobre isso, porque ele iniciou esse trabalho em 2008, ele publicou um artigo. Em 2009, efetivamente, ele disponibilizou isso para uso público, como fosse um open source. E
Em 2011, aí ele foi, trabalhou nisso, muita gente se chegou perto dele em termos de conhecimento, de conhecer melhor a coisa, até porque era uma fase de 2009, foi quando começaram toda a parte de mineração, a rede foi começando a crescer, mas em 2011 ele simplesmente sumiu. E aí muitas revistas, se vocês procurarem, tem alguns artigos da Wired e alguns artigos da Newsweek, que eles falam possibilidades sobre o desaparecimento dele. Alguns dizem que até morreu, que ele foi morto. Outros dizem que é uma determinada pessoa ou outras pessoas. Tem inúmeras conjecturas sobre isso. Mas uma das coisas que eu acho que foi na Wired ou foi na Newsweek que eu vi, existe um questionamento sobre ser do Japão, que ele não é americano, realmente ele não é americano, porque toda a documentação ela tem comentários em inglês, e é um inglês sem nenhum erro de digitação, não tem uma palavra errada. Então, provavelmente, foi usado provavelmente um corretor ortográfico, porque é muito perfeito em termos de digitação. Então, provavelmente também não é japonês, porque os códigos estão no GitHub, e todos os commits do GitHub não são commits que batem com horários a não ser que ele trabalhasse só de madrugada. Não batem com horário, nunca batem com horário de trabalho normal no Japão. Então ele sempre, é como se ele sempre trabalhasse de madrugada ou horários mais estapafúrdios possíveis. Então, por coisas como essa, se questiona se ele realmente era um japonês. A última coisa que foi falada é que ele era um programador japonês com 37 anos. Mas existe uma outra possibilidade que também essas revistas têm colocado, que é eu anotei aqui, o nome do cara é estranho. Ele é um húngaro chamado Nick Szabo. O Nick Szabo, ele criou um protocolo para fazer contratos inteligentes. Na realidade, chama Smart Contracts, o produto que ele criou, o protocolo que ele criou. E ele hoje tem um produto, realmente é um produto que é utilizado, e ele funciona mais ou menos da mesma forma, é um blockchain product. Então a gente vai dar uma conversada também sobre eles. Mas ele nega que ele é o japonês. Então, na verdade, ninguém sabe direito se era realmente japonês, mas o caso ele deixou um legado e esse legado é um fenômeno, porque realmente é uma tecnologia bastante interessante para todos nós. Não é só se você quer fazer um investimento ou fazer um money transfer de um lugar para o outro. Então, como eu disse, começou em 2008, beleza, tá. Então vamos lá. Quais são as críticas que o Bitcoin recebe? Isso ainda é coisa do mundo real. Bem, toda moeda ela precisa ter escassez. Porque se você não tem uma moeda que tem escassez, você sai fabricando moeda à torta e à direita, e aí essa moeda não tem valor. Porque se você consegue fabricar a qualquer momento, é uma moeda sem valor. Então, normalmente você atrela essa moeda que você tem a uma determinada commodity, que normalmente é o ouro. Por que o ouro? Porque é um metal que todo mundo reconhece, é um metal utilizado como metal nobre, e é um metal também escasso. Então, uma hora vai acabar o ouro. Então, uma hora você não vai mais ter fabricação de dinheiro. Só que isso hoje já existe, né? Você tem mais dinheiro do que você tem efetivamente. E o lastro, o que é o lastro? O lastro é a garantia do dinheiro. Então eu sou um governo, eu emito tanto de dinheiro, mas eu tenho como lastro ouro, por exemplo, para garantir. Ou seja, o tanto de dinheiro que eu tenho aqui é o tanto de ouro que eu tenho aqui. No caso de uma quebra, digamos que eu quebre, eu sempre tenho ouro para poder bancar esse valor monetário que foi emitido. E os caras dizem que, então o Bitcoin não tem lastro. Não tem lastro, porque não está atrelado a nenhum governo. Isso é uma característica muito importante, não está atrelado a nada. O Bitcoin é uma rede peer-to-peer, uma rede que você entra, não diz para ninguém que entrou, e ninguém controla isso, não existe um banco central. Se bem que a gente vai conversar também sobre banco central. Mas não existe nenhuma entidade regulamentadora do Bitcoin. E o Bitcoin está aí, está trabalhando, está funcionando e tem muita gente usando. Então, garantia do governo. É outro aqui que eu coloquei. Então, outra crítica não tem um governo que garanta isso. É verdade, não tem um governo que garanta. Mas existiu, há muito pouco tempo, por exemplo, em novembro de 2016, teve um probleminha lá na Índia. A Índia, como estava com problemas deixa eu ler aqui, estava com problemas internos de falsificação de cédulas, problemas internos reais. Eles simplesmente
cancelaram, eles tiraram de circulação algumas notas do dinheiro local. Então, se o próprio governo perde um controle a ponto de fazer isso, quem é que vai criticar o Bitcoin porque não tem um governo controlando isso? Existe hoje uma corrente que diz que, muito pelo contrário, o Bitcoin hoje ele pode ser utilizado pelos governos num momento de crise, que é realmente uma moeda que você vai poder fazer transações sem nenhum impedimento de nada e sem nenhum atrelamento a um problema político, de guerra ou de qualquer outra coisa. Então é uma opção real, sim, o Bitcoin. Tá, sem contar que a gente tem, por exemplo, a gente presume que os governos vão sustentar se houver algum problema num banco, mas alguns anos atrás a gente viu o Banco do Silvio Santos, o Banco Pan-Americano, tiveram problemas e o governo não conseguiu intervir, ou pelo menos interveio, mas não teve efetividade nisso, e os bancos acabaram quebrando e fechando com algum prejuízo para alguns clientes. Então, na realidade, essa garantia, essa segurança, pseudo-segurança que você tem com esse tipo de moeda, o que é conhecido como moeda fiduciária, não é real. Não é um motivo para você, não vou utilizar o Bitcoin como uma moeda por isso. Tá, uma outra coisa que falam é o crime, lavagem de dinheiro, drogas. Amigo, é só outra moeda. A gente está vendo aí escândalos no governo, onde a moeda qual é? Real. Se fosse Bitcoin, tudo bem, a moeda dos bandidos. Mas não é real. Então o real é uma moeda de bandido? Não, é uma moeda como qualquer outra. E não é o governo controlar ou ter um banco central controlando que isso vai mudar. Crime é o crime, sempre vai existir, ou talvez não, mas o dinheiro é utilizado para isso. Existem algumas facilidades, pseudo-facilidades, porque vocês vão ver que nada é assim. Existe uma facilidade e uma simplicidade, mas nada é 100% anônimo. Você consegue chegar no emissor da transação, as transações são todas guardadas e nunca vão deixar de ser guardadas, então é muito difícil que você consiga fazer uma transação sem ser identificado. E a gente vai ver isso na frente. Tudo bem, aí dizem também, o dinheiro é de mentira, não existe. É um grande experimento, é verdade, mas ele é real hoje. Tem muita gente já investindo dinheiro nisso. Então, o que é dinheiro de mentira? A moeda que está no seu bolso, por acaso, ela é real? Por quê? Porque você consegue pegar? Mas e se ela for uma moeda de lata que foi cunhada e é falsa, ela tem o mesmo valor? Isso é uma convenção. Se eu lhe perguntar que dia é hoje? Hoje, no dia do mês, é o quê? 5 de novembro. Para você, 5 de novembro também, provavelmente, ou se você estiver num fuso diferente, pode ser um pouco diferente, mas é o mesmo, se a gente estiver usando o mesmo calendário, é a mesma data. Então é real para você, é real para mim, nós aceitamos isso como uma realidade. Então isso é uma convenção. A partir do momento que existe uma convenção genérica sobre Bitcoin é moeda e ela tem segurança e vamos utilizar, acabou, vira uma moeda. E também é o seguinte, o Fórum Econômico Mundial, ele diz que até 2027, 10% do PIB global, 10% do PIB global vai estar armazenado em blockchain. Cara, o Fórum Econômico Mundial fala isso. Aí você vai me dizer, isso não é uma moeda? Tudo bem, acabou essa parte, vamos em frente. Vamos agora para a rede. Então, como funciona? Aí vamos começar a conversar sobre a rede Bitcoin e especificamente com blockchain. Então, é uma rede peer-to-peer. O que é uma rede peer-to-peer? Uma rede ponto a ponto. É uma rede como torrent, por exemplo. Para quem baixava, porque hoje para baixar torrent também é uma dificuldade danada. Para quem baixava torrent, eu nunca baixei um torrent na vida, mas para quem baixava, você coloca um client, você entra numa rede que é uma rede que os pontos, os nós que estão ativos vão responder isso. Você é feito um grande broadcast, ele pega e você vai pegando os nós e a partir do momento que você vai procurar o arquivo para fazer uma baixa, ele vê os seeds e vai vendo onde tem e vai baixando, inclusive esfacelado, e depois isso é tudo unido no seu equipamento. Quem faz download de torrent me contou isso. Então, é a mesma lógica. Você vai ter uma rede ponto a ponto, onde cada nó tem uma determinada pessoa, uma determinada figura, e esses pontos, quer dizer, nem tem figura, a gente vai ver que não é uma figura. Mas existe a figura, existe um personagem, mas não tem nada a ver. Mas vamos lá, vamos continuando.
Então essa rede ela é montada exatamente para isso. E essa rede é o que implementa isso no mundo globalmente, mundialmente, tem no mundo todo. Então é o que dá a facilidade de você fazer uma transação, sair daqui para qualquer lugar no mundo. Tá, então ela é mantida, esses participantes que tomam conta dessa rede, eles são os caras que fazem a auditoria das transações. Então essas pessoas que tomam conta desses nós são os caras responsáveis pela auditoria de toda e qualquer transação que você injeta na rede. Tudo bem, aí o que esses caras fazem? Eles fazem exatamente isso, o que é conhecido como mineração de dados. A gente vai ver esse termo muita gente reclama, muita gente da comunidade reclama do termo mineração de dados, mineração de Bitcoin, desculpe, porque na verdade eles fazem isso, é uma checagem, eles validam a informação. E é uma rede por broadcast. Então quando você faz uma transação, essa transação chega para absolutamente todos os nós. E todos os nós tratam e validam da mesma forma. E a gente vai depois conversar exatamente o passo a passo sobre isso. Tá, então o minerar nada mais é do que você validar essas transações. Só que nessa mineração, por que chama mineração? É porque enquanto você está minerando, você está validando, você está efetivamente gerando os bitcoins. Mas isso mais daqui a 2 minutinhos a gente vai conversar. Tá, os mineradores ou os auditores, eles são incentivados por alguns ganhos pelo trabalho de fazer esse trabalho de mineração, de auditoria. Então, eles recebem por esse trabalho. É um valor irrisório, mas na realidade vai ser irrisório. Hoje nem é tão irrisório. Hoje, esse valor ele veio decaindo durante Bem, essa rede lá nasceu em 2009. Em 2009, um minerador de dados ele recebia 50 bitcoins por cada bitcoin que ele gerava, por cada lote que ele fechava. Então, a gente vai ver o que quer dizer isso, mas cada lote fechado ele ganhava 50 bitcoins. Existe um número deixa eu ver se está aqui, acho que não, acho que está mais para baixo, mas existe um número de transações, que eu já estou indo para frente, mas existe um número de lotes fechados, que a partir desse número de lotes fechados, que eu acho que são 210 mil, a partir de 210 mil lotes fechados, ele reduz isso pela metade. Então começou com 50, já foi 25, hoje está em 12,5. E daqui a, mais ou menos leva esse tanto de lote, ele leva 4 anos para ser conseguidos, então de 4 em 4 anos, mais ou menos, você vai ter esse valor de ganho reduzido pela metade, até ele chegar em 2040, eu acho, eu tenho aqui. Até 2140, não vou pegar aqui, anotei, porque na realidade eu vou indo, mas assim, então ele vai tendo esse ganho perdido. E aí vai acontecendo. Bem, deixa eu seguir aqui a lógica que é mais fácil. Então vamos lá. O que é esse protocolo? O protocolo, na verdade, ele mantém um livro infinito de informações. Toda transação que você coloca, ela fica logada. Então, a mesma lista, eu sou minerador, você é um minerador. Você tem a mesma lista que eu tenho. Então, toda transação que entra na rede, quando entra, o meu ponto pega, ela coloca isso na lista. Você vai colocar e todos os outros que estão na rede vão guardar a mesma lista. Então, essa lista ela nunca terminará, é uma lista infinita. Ela está lá com todas as transações que são efetivamente colocadas na rede. Então, toda transação que você fizer, toda transação, ela fica logada. É por isso que você nunca vai ter uma informação perdida ou uma informação truncada. Primeiro porque, se eu validar isso e os outros validarem, ela está 100% validada. Se um nó não validar, já ecoa pela rede como um todo e aí já começa uma indefinição se aquele pacote é real ou não. Então, se a rede toda validar, ok. Se não validar, então não está validada. Então, isso garante a segurança dessa rede. Isso é um ponto importantíssimo que garante a segurança dela. Beleza. Então, é uma rede baseada em chave dupla. Para quem já trabalha com alguma coisa de segurança, sabe que sempre a gente trabalha com 2 chaves. Uma chave pública e uma chave privada. A chave pública, normalmente, você dá para alguém se você precisa fazer alguma transação. E a chave privada é a chave que você vai utilizar.
Essa rede, ela também trabalha dessa forma. Tá, então, o que eu preciso fazer hoje para começar a trabalhar com uma rede Bitcoin? O que é que eu preciso para isso? Então, a rede Bitcoin, ela presume que você tem algum dinheiro já estocado lá dentro. Então, hoje você pode ir em alguma agência. Hoje tem algumas que estão espalhadas pela internet. Inclusive, eu acho que eu tenho um link aqui, mas eu acho que não está aqui exatamente. Mas tem algumas agências que disponibilizam você fazer uma transferência financeira e está lá estocado, você recebe uma chave dizendo que você já tem o dinheiro lá. E a partir daí você pode fazer transações. Imagine que você vai fazer transações de pagamento. Existem alguns sites, por exemplo, hoje que vendem domínio, que eu acho que é Domains for Bitcoin ou Domains for Coin. É um dos domínios, uma dos locais que você pode comprar um domínio já com Bitcoin. Não é uma moeda, vocês vão ver em breve, que ela não é uma moeda de pagamento rápido. Exatamente porque esse tipo de validação, ele leva em torno de 10 minutos. Então, quando você faz um pagamento, como se fosse um pagamento de cartão de crédito, ele é muito mais rápido do que o pagamento com Bitcoin. O Bitcoin, ele sempre vai ter esse tempo de 10 minutos. Existe uma transação que é eu não vou lembrar, eu acho que eu nem anotei, mas é uma transação que ela verifica na rede se essa transação que você está colocando, se ela já está na rede, e a partir daí ela aceita. Mas é uma falha do negócio, porque na realidade, sim, você aceitou uma transação que não está fechada. Então pode, porventura, digamos, sei lá, alguma falha, essa transação não entrar. E você já assumiu uma transação que é uma transação que pode efetivamente não ser validada ou não ser processada. Então existe essa possibilidade, algumas pessoas até utilizam, eu li alguns casos sobre isso, mas não é o normal. O normal é você fazer uma transação e essa transação leva 10 minutos para ela ser reconhecida pela rede como um todo. Ok, então eu já falei, tá, beleza. Você já fez o depósito, digamos que você fez um depósito, colocou lá, tem algum dinheiro. Você precisa de uma carteira para fazer isso. Então existem carteiras virtuais, tanto no cloud, alguns sites que você pode abrir uma carteira, ou quantos aplicativos. Alguns aplicativos, tanto Android como o iPhone. Bem, eu tenho instalado na minha máquina o Bread Wallet. O Bread Wallet, ele é um dos mais utilizados. Eu, quando fiz a busca, eu localizei, vi realmente esse é o mais utilizado e ele é super simples de utilizar. Quando você faz o cadastramento, ele vai lhe pedir algumas informações, vai pedir que você cadastre a senha normal, colocar uma senha de 6 dígitos, e a partir daí, quando você entrar novamente, ele vai lhe dar 12 palavras, você vai guardar as 12 palavras, que é uma forma de você recuperar. Então, essas carteiras que você vai utilizar, essas são carteiras, tanto pode ser uma carteira no seu celular, como um app, quanto pode ser um site. Existem sites que são carteiras. E o que é que guarda numa carteira? Você vai guardar as chaves das suas transações. Então, digamos, como é que eu vou utilizar isso? Eu vou fazer uma transação, essa transação fica armazenada dentro do celular. Tá, isso é seguro? Bem, eu li em alguns lugares que a maior segurança que você tem é você guardar uma carteira, o que eles chamam de paper wallet. O paper wallet nada mais é do que a exportação dos dados que estão nos seus dispositivos numa forma de papel, que pode ser tanto a lista das chaves, quanto pode ser um QR Code das chaves. E aí você pega esse papel e guarda com nível de segurança. Então você pode guardar num cofre, alguma coisa. A questão é, se alguém pegar a sua chave privada, acabou, seu dinheiro foi para o espaço. Mas também, em contrapartida, se você perder a chave pública e a privada, acabou, você também não recupera essas informações. Então você vai acabar perdendo dinheiro de qualquer forma. E tem um monte de gente chorando na web, se você procurar, você vai ver um monte de gente que já teve perda de Bitcoin exatamente por isso. Tem a história de eu acho que é um londrino, um inglês, ele começou logo no início lá da mineração de dados, ele começou a minerar, e ele tinha no computador dele um monte de Bitcoins. Mas era na época que não valia nada, absolutamente nada.
Só que aí foi aumentando o valor e aí deu um problema no HD dele e ele largou de mão. E aí quando ele voltou a mexer com isso, ele meio que se desmotivou. Quando ele voltou a mexer, ele viu o valor que estava e ele tinha um valor astronômico em bitcoins e estava tudo perdido. E a mesma coisa pode acontecer com você se você perder suas chaves. Então, manter as chaves de uma forma segura é muito importante. É muito importante. Então, assim, existem dispositivos, inclusive existe um dispositivo USB, que é considerado um dispositivo bastante seguro, porque ele usa um nível de criptografia bastante elevado, onde é um bom lugar para você colocar. Mas é um dispositivo USB. Para você perder isso, se fosse meu filho pega isso e joga fora. Então, na realidade, compra um cofrinho em casa, bota em cofre, imprime os seus papéis, bota no cofre, dá um lock e acabou. Guarda lá dentro e deixa para lá. Se você vai principalmente fazer como investimentos, é importante que você pense nisso. Muitos sites dizem, não deixe no seu celular todos os seus bitcoins, todas as suas transações, porque é um dispositivo passível de roubo e passível de perda. Ok, então vamos lá. Eu anotei inclusive o dispositivo. Esse dispositivo de hardware chama Ledger Nano 5. Depois vocês procuram, Ledger Nano 5. Ele é tipo um pendrive, então não é barato, é um equipamento, podem olhar, em libras ele já é caro, mas também o que ele guarda tem um valor bem maior do que isso. Ok, beleza, então tá bom. Aí vamos lá. Como é que eu acho uma corretora? Onde é que você vai guardar o seu dinheiro? Onde é que você vai fazer essas suas transferências? Em corretoras. Hoje existem algumas corretoras grandes no Brasil. Existem muitas corretoras. Existem diferenças de taxas. Tá? Agora, a maior corretora do Brasil chama Foxbit. Se vocês estão aí na frente do seu computador, entrem no seguinte URL, bitvalor.com. bitvalor.com. Bem, vocês entrando nesse site, deixa eu entrar aqui também para eu ir vendo algumas coisas que talvez seja interessante conversar. bitvalor.com. Então na bitvalor.com vocês vão ver aqui a lista, vocês olharem aqui, não sei se todo mundo entrou, vou dar um tempinho, beleza, tá? Entraram, para quem entrou ótimo, quem não, depois dê uma olhada na live gravada, ou depois anote, dê uma anotada em algum lugar, depois vá lá e dá uma olhada. Então tem uma coluninha aqui, primeiro você vê aqui quanto é que está o valor do Bitcoin. O índice nesse momento está R$ 25.407,73, um Bitcoin. Você precisa comprar um Bitcoin completo? Não, você compra múltiplos de Bitcoin. O Bitcoin ele aceita 8 dígitos de valor. Então você pode colocar 0,00001 Bitcoin. Não sei para quê, mas vai. Então, na verdade, você vê o valor que você tem quando você chega num broker desse, numa casa dessas. Eles vão lhe dar uma tarifa, taxa, e você vê. Inclusive, eu acho que a Foxbit, no momento, ela está com 0% de taxa administrativa para fazer as transações. Mas se vocês olharem os valores, para quem está acompanhando, os valores da Foxbit realmente são, no mínimo, o dobro mais um pouquinho do segundo colocado, que é o mercado Bitcoin. Então, lógico, existem inúmeras outros negociadores, outras casas. Tem menores que têm taxas menores, tem algumas características de velocidade de transações maiores. Então, você tem que avaliar muito bem o lugar onde você vai colocar. Agora, lógico, uma Foxbit sempre chama muito atenção, mas não é a única. Então, avalie bem os seus objetivos e avalie qual a empresa que pode cuidar melhor do seu dinheiro. Então, bitvalor.com é um site interessante para vocês entenderem como é que está o mercado no momento, como é que está a valorização, como é que está o crescimento da moeda. É aqui que você vai ver, por exemplo, que desde 30 de outubro até 5 de novembro teve um crescimento. Então é um bom investimento, é uma boa forma de investimento. Se você, a partir do momento que você acredita na moeda, que você não escuta tanta coisa que é falada e você não se sente inseguro de trabalhar com isso, é um grande investimento. Isso vai ser eterno? Cara, não sei. Aparentemente, pelo Fórum Econômico Internacional, sim. O cara está dizendo que em 2027 10% do PIB vai estar armazenado em blockchain, é porque isso aqui tem futuro. Então talvez seja bom a gente dar uma avaliada isso como negócio. Beleza. Então é o que eu queria mostrar aqui com relação a esse site. Então vamos lá, deixa eu voltar, voltando, beleza. Tá.
Então tá bom, como é que eu faria essa transação? Então essa transação é o seguinte, a grosso modo é assim. Imagina que eu tô com você lá num restaurante e eu tô sem grana. E aí você paga para mim, mas eu quero te pagar logo, porque eu não vou te encontrar mais ou alguma coisa assim. Então você tem no seu celular, você tem um wallet, você tem uma carteira, eu também tenho uma carteira, beleza. Eu vou fazer uma transferência da minha conta para sua conta. Eu dou minha senha, eu pego, você me mostra o QR Code pelo seu aplicativo, o QR Code da sua chave pública, eu escaneio a sua chave pública, eu dou a senha, dou o valor e mando a transação. A transação cai na rede, essa rede ela é validada pela rede de mineradores, e a gente vai conversar sobre essa mágica, como é que ela funciona, aí é onde começa um pouco mais de tecniquez. Aí essa rede avalia essa transação que foi feita, essa transação ela entra num bloco de muitas outras transações e aí leva 10 minutos para ser processado. Então assim, a gente vai continuar batendo, eu fiz a transação, a gente vai continuar batendo papo. Não é uma operação que você pode fazer assim, pô, vou embora, tchau, eu vou transferir para você. Não, 10 minutos, amigo. Então você faz a transação, continua batendo papo, daqui a 10 minutos chega o primeiro aviso para você que foi efetivada a transação. E logo depois chega mais alguns avisos da rede. Então é assim que processa a transação. Então saiu da minha conta, porque na realidade quando você compra o dinheiro lá, isso é uma questão interessante. Quando você compra o dinheiro, você faz o depósito, esse dinheiro ainda não está na rede. Esse dinheiro ele só entra na rede quando você gasta o dinheiro. Então, quando você gastou o dinheiro, aí ele entra na rede. Então, na verdade, essa transação começou agora e agora apareceu o dinheiro na rede. Você vai conseguir ver o saldo da sua conta. Vai estar lá. Na verdade, o wallet ele faz essa transação. O que ele faz? Ele vai na rede, ele pesquisa como é que está essa transação e ele mostra para você que você tem um saldo como se fosse uma conta bancária absolutamente igual a qualquer outra. Então, você vai conseguir ver os saldos da transação. Dá para você fazer um teste disso brincando, cara. Compra R$50 de Bitcoin e aí faz uma brincadeira de passar para alguém, você cria a conta. Então é assim, tem que ter dois com conta, lógico, mas a transação você vai conseguir fazer e ver isso funcionando. Então é interessante e é um meio super seguro, cara. Você não precisa de nada, simplesmente você faz a transação vai. Beleza, então é dessa forma, a grosso modo, que funciona. Mas e a mineração, como é que funciona? Tudo bem, eu mandei para cá, quando chega lá no nó do minerador, o que acontece? Bem, a sequência é mais ou menos essa. Primeiro o minerador vai checar se, quando você manda uma transação, a transação ela é composta do seguinte, composta de um monte de coisa. Tem uma documentação que eu vou indicar para vocês, que lá mostra tudo no detalhe e em português. Então, vocês vão ver que a transação ela tem uma monstruosidade de informações exatamente para garantir essa integridade. Mas vamos falar agora, grosso modo, aqui, só para a gente entender como é que é a mecânica. Então, o que tem? Você tem, nessa sua transação, quem mandou, que é o D, eu estou mandando para você, e um valor tal. E aqui embaixo uma assinatura eletrônica. Então, a primeira coisa que o minerador, e quando eu falo minerador, eu estou falando de equipamento de mineração. Eu não estou falando de uma pessoa. Normalmente são farms de servidores. São servidores imensos. São um monte de servidores que consomem um monte de energia e estão lá fazendo exatamente esse trabalho. Onde hoje os maiores mineradores estão na China. Mas isso a gente vai conversar até porque tem uns videozinhos no YouTube que depois eu quero que vocês vejam. Mas vamos lá. Então o minerador pega, a primeira coisa que ele faz, ele valida a assinatura. A assinatura não bateu, tem alguma inconveniência, ele simplesmente rejeita. E aí quando rejeita, provavelmente a rede como um todo vai rejeitar. Beleza, mas presume-se que está tudo ok, a chave de assinatura está ok, vamos lá. Qual é o próximo passo? O próximo passo é ver se você tem saldo. Ele vê se para aquela transação que você mandou tem saldo. Não tem, rejeita, manda para a rede, vai chegar no seu wallet lá uma informação de negação. Beleza, mas tem saldo. Tá bom. O que vai fazer com a transação? Vocês vão ver depois no lugar que a gente vai entrar que existem realmente os blocos. Então o minerador ou o servidor de mineração, ele vai lá, pega a sua transação e tem um bloco que ele está trabalhando. Digamos que ele vai abrir um novo bloco, o que ele faz?
o registro 0 do bloco. Imagina que o seu chegou aqui no momento de abertura de bloco, tá? Então ele abre o primeiro registro 0, é uma transação. Só que é uma transação que não tem ninguém que mandou. É uma transação que o próprio minerador gera. Então ele não tem quem enviou. E para quem ele vai enviar é para ele mesmo. Então é aí que ele ganha o dinheiro. É nessa primeira transação. Aí você vai dizer, então ele ganha sempre? Não, ele não ganha sempre. Como é que funciona a mineração? A mineração é uma disputa. Todos os mineradores recebem a mesma informação. Todos recebem a mesma informação. E todos processam essa informação. Então eles pegam o teu bloco como um todo, eles fazem um hash do bloco inteiro. Só que eles têm uma dificuldade para isso. Essa dificuldade é um número imenso que tem zeros à frente. Então essa dificuldade, a gente vai ver também esse número de dificuldade, lá no site que a gente vai entrar, vocês vão ver que é um número imenso. Quanto maior o número, porque qual é o objetivo dele? O objetivo dele é descobrir o número de zeros que estão na frente. Então se for um número que chegue próximo do máximo, ele vai ter quanto de zeros? Nada, ou então vai ter um zero. Então são poucas interações que ele vai ter que fazer, porque isso é por força bruta. Esse hash que é calculado, ele pega na rede a dificuldade, e aí ele fica gerando, fazendo uma calculeira maluca de hash, SH256. Então leva um tempo danado para isso, e isso a gente está falando assim, o tempo danado se fosse a minha máquina ou a sua máquina. Desculpa, não sei qual é a sua máquina, mas nada perto de uma máquina de mineração de dados. Vamos lembrar que hoje, lá na China, eles estão fabricando hoje chipsets específicos para mineração de dados. Então esses chipsets são para mineração de dados. Então eles são muito mais rápidos. Eles têm uma tecnologia muito avançada no tocante a esse tipo de cálculo. Beleza. Então ele faz esse tipo de cálculo e são 4 trilhões de tentativas. Na realidade não são poucas tentativas, são 4 trilhões de tentativas. É por isso que isso é uma disputa, todos disputam, para ver quem fecha primeiro o lote. Então tá aqui o lote, todo mundo tá no lote, tá ok, tá? Então você vai fazendo a calculeira e aí você bate com o número de zeros que estão na frente lá da sua dificuldade. Beleza, bateu, existe um campo que chama nonce, esse nonce é o que você vai colocar o resultado do hash e aí propaga para a rede. Quando propaga para a rede recebe e aí ela desiste dessa disputa e já parte para o próximo lote. Beleza, então quando fecha esse lote, aí o cara ganha hoje 12,5 bitcoins, que no início ganhava 50 bitcoins. Então é nesse momento, quando ele consegue fechar o hash do lote como um todo, e aí ele bota nesse campo. Então o registro 0, ele tem essa informação. Não tem nada de quem mandou, bota como nulo. Para quem vai é para ele mesmo, e o valor que vai colocar é 12,5 bitcoins. Beleza. E é assim que os caras ganham. Então eles ganham dinheiro de 12,5 bitcoins para cada lote que é feito. Acabou o minerador, voltou para a gente. A gente, nesse momento, recebe aquela sequenciazinha. Ok, foi aceito, tá lá, beleza. Tchau, meu irmão, valeu, bom almoço para você, até embora, vou embora. Então é assim que funciona a mineração. A mineração é uma disputa entre todos da rede. O broadcast é feito na rede, todo mundo recebe e todo mundo faz o processamento. O primeiro que consegue descobrir esse número de zeros na frente é o cara que ganha, e ele ganha esses 12,5 bitcoins. Beleza. Deixa eu tentar seguir mais alguma coisa aqui, porque eu já pulei tudo de novo. Então tá bom. Lembra que eu falei que a remuneração mudava a cada tantos mil blocos? Eu falava que era 210 mil blocos? Acertei, era isso mesmo. Estava aqui anotado. E acontece mais ou menos de 4 em 4 anos. E aquilo. Começou com 50, foi para 25 e depois para 12,5. Tá ok, vamos lá, então tá bom. Beleza, mas aí vamos lá. Isso aí uma hora vamos falar um pouquinho dessa remuneração. Essa remuneração uma hora vai acabar. Por quê? O Bitcoin ele é limitado. Por que ele é limitado? Ele é limitado. Ele tem. Esses mineradores eles só vão conseguir minerar até 21 milhões de Bitcoins. E por que essa limitação? Essa limitação ela é criada exatamente para dar a escassez do dinheiro. Lembra que a gente falou de escassez no início? Então o ouro é escasso, e é escasso por quê? Porque é o que dá realmente o valor que ele tem. Se ele fosse achado em qualquer lugar, como por exemplo antes, eu não sei se vocês já ouviram falar isso, mas antes o sal era utilizado como dinheiro.
É daí que vem a palavra salário. Então, salário vem de sal. Quando você tinha o sal, você recebia o salário, que era uma quantidade de sal, e a partir disso você ia fazendo as transações com o sal. Só que se achava sal a todo momento, mina de sal para tudo que era lado, então não tinha valor. A partir daí morreu o sal como valor. E aqui é exatamente isso. Os 21 milhões é exatamente para dar valor para essa moeda. Essa moeda tem que ter escassez. Então ela vai chegar um momento que é isso aqui. Existirão 21 milhões de bitcoins rodando no mundo. Ponto. Só isso. Só tem 21 milhões. E o que é que vai acontecer? Vai passar de mão para mão. Simples assim. Então passa de mão para mão. Agora, quanto tempo a gente vai chegar a isso? Lembra assim, essa conta de 10 em 10 minutos, ela é exatamente para fazer com que a cada 10 minutos surja um novo Bitcoin no mundo. Então, se você fizer essa regressão, eu peguei isso numa tabela, porque também eu não sou tão bom de matemática, mas lá em 2137, a gente vai chegar a ter os 21 milhões. Então é bastante tempo, né? Então o que acontece? Hoje a gente já deve ter em torno de 75% a 80% dessa quantidade de bitcoins já gerados e em negociação. Os restos de 22%, 25%, talvez menos, 20%, 22% vão ser feitos até o 2137. Então tem uns bons 100 anos aí pela frente. E aí vai chegar uma hora que lá, eu logicamente não vou estar mais aqui, alguns de vocês talvez estejam, mas eu não. Mas lá na frente, o minerador que estiver minerando lá na época, para chegar nesse último, ele vai estar ganhando nada, e aí ele vai viver de quê? Aí é que está a coisa. Foi criada uma coisa que nem era para isso. Foi criada como forma de anti-spam. Então vai ter lá o que chama, deixa eu me lembrar o nome do termo, tarará, paraná, piriri, paruru, não sei, não me lembro mais, mas tá aqui, não tô achando também. Mas vai ser a taxa do mineiro, é isso, a taxa do mineiro. O que é a taxa do mineiro? A taxa do mineiro é 0,0000001 Bitcoin por kbyte transferido. Então é isso. Uma transação normalmente, ela gera, vocês vão ver lá no site, ela gera em torno de 1/4 de kbyte. Então 1/4 de kbyte é quanto você tem de transação. Então você vai pegar 1/4 de kbyte, multiplicar por 0,00001 é quanto você vai ter que pagar. É voluntário, você paga se você quiser. Beleza. Pô, então eu sou brasileiro, não vou pagar não, né? Não, não é bem assim. Se você não pagar, aí é que está a história. Por que foi criada essa taxa do mineiro? Essa taxa do mineiro foi fazer o seguinte, exatamente para evitar spam, para evitar que você gere um monte de transação só para gerar transação dentro da rede indiscriminadamente. Então, se você gerar muito volume, você vai pagar muito mais. Então você faz isso de uma forma mais coerente. Até porque isso é para garantir a estabilidade do sistema. Então essa transação é exatamente o que você vai ter que pagar para o cara. E por que você vai ter que pagar? Porque se você não pagar, você perde a priorização da sua transação. Então hoje você entra, tá aqui, entrou, beleza, entrou, tá lá, dentro dos 10 minutos você vai entrar. Se você, porventura, existe caso de você entrar e essa transação não ser aceita, você vai receber no seu wallet uma informação que não foi aceita, você submete de novo, provavelmente no próximo lote ela vai entrar. Então essa transação ela tá lá, tá dentro, beleza. Mas quando acabar a mineração e o único dinheiro que o minerador vai ganhar vai ser disso, você vai ter que pagar porque ele coloca você dentro de uma priorização. E se a sua transação for maior, logicamente ele vai colocar você na frente. Então aí é a importância disso. Então fica aquela história, então o minerador vai morrer. Não, o minerador não vai morrer, ele vai continuar ganhando, só que dessa outra forma, não mais na forma de geração de moeda. Beleza, vamos lá então. Tá. Lembra que eu falei da dificuldade? Essa dificuldade, então, ela garante esses 10 minutos. Exatamente para poder fazer o quê? Se não tivesse os 10 minutos e não tivesse dificuldade, logicamente que uma máquina desse tamanho, mesmo que fosse um hash, ela ia conseguir fazer rápido toda a transação. Então essa taxa de 10 minutos é para poder fazer com que esse dinheiro realmente leve esse tempo para ser gerado. E que não seja gerado tudo de uma vez e a coisa seja como planejado. Então são algum tempo que você vai ter isso. Beleza. Então a rede, ela que controla essa dificuldade, o número de dificuldade que a gente vai ver lá no site.
Beleza, como é que ele controla isso? Ele vê exatamente isso. Qual é o tempo que está sendo processado? Por quê? Porque aumenta a capacidade de processamento, os farms de servidores aumentam, e aí esse tempo vai diminuindo. Então, eles, a cada 2016 blocos, é isso? A cada 2016 blocos, eles fazem essa avaliação e aí aumentam ou diminuem a dificuldade. E aí, para manter mais ou menos em termos de 10 minutos entre os blocos. Vocês vão ver no site, a gente já vai entrar, para quem for entrar, lógico. Vocês vão ver que esses 10 minutos, às vezes acontece os 10 minutos, mas às vezes acontece em 5 minutos. Então, os blocos, dependendo do número de transações que são colocadas nos blocos, ele pode levar um pouco mais de tempo ou menos tempo. Mas 2016 blocos é um tempo suficiente para ter essa variação e aí, pela estatística da rede, eles sabem se vão aumentar ou se vão diminuir. Beleza. Então, como eu falei, existe um livro que é muito bom. É muito bom. Está em português, é um Gitbook, na realidade. Então procurem aí, Gitbook, Gitbook, Bitcoin para programadores. É um Gitbook, que vem lá do GitHub. Então, Gitbook, Bitcoin para programadores. Aí, meu amigo, você vai ver todo o protocolo explicadinho, com a descrição dos fontes em C++, mostrando todos os métodos, tudo que você tem que usar, quando você vai pegar as coisas. É um filé, é uma documentação muito boa. Então, eu recomendo que vocês dêem uma olhada, pelo menos para ter uma noção, não que vocês vão trabalhar agora, mas anotem em algum lugar, porque pode ser que amanhã... Cara, se isso realmente vir a ser o que todo mundo está dizendo, a gente tem, nós como profissionais de TI, a gente tem que obrigatoriamente começar a mexer com isso em algum momento da nossa vida. E não vai mudar muitas as regras, porque também é o seguinte, hoje para você mudar qualquer dessas regras, você vai ter que mexer com os mineradores. E logicamente hoje os caras estão com uma estrutura toda montada, não é nada simples você mudar hoje nada dentro dessa rede. Então até mudar um protocolo, vocês imaginam o nível de dificuldade que seria para você fazer essa negociação, já que nós dependemos, quem lida com a rede, depende dos mineradores. Sem minerador não existe a rede. E sem a rede não existe validação. Então acaba sendo um banco central. Existe um poder cinza, que são os mineradores. Eles controlam essa festa e é assim, infelizmente. Mas a gente tem que conhecer essa regra, e essa regra está aqui. Então, façam bom uso do documento, guardem, pode ser que no futuro ajude para vocês. Beleza. Deixa eu ver agora. Tá bom, eu acho que eu já falei tudo, cara. Já falei tudo que eu tinha para falar de trás. Beleza? Tarará. Tá. Então vamos lá tentar, para quem puder entrar. O endereço chama blockchain, blockchain.info. Blockchain.info. Vamos lá, eu vou dar uma entrada aqui também para a gente dar uma conversada. Beleza, vou dar um tempinho para quem entrou, para quem não entrou é aquilo. Guarde o endereço, depois tenta mentalizar, ou então assiste a live que eu vou deixar gravada, e aí você vai lá e dá uma olhadinha nas informações. Tá, o que é o blockchain.info? Aqui você vai ver como é que está o seu mercado. Aqui você vai ver como é que está o mercado de blockchain e bitcoins. Vocês vão ver, para quem já está olhando, na primeira coluna, existe uma coluna, se tiver em português, chama altura, height, que na realidade aqui é o bloco. Então aqui você tem um bloco. O era é quanto tempo esse bloco está aí. Então esse último bloco, para quem está olhando, está a 4 minutos. O bloco anterior está a 14 minutos. Então vocês viram que não tem os 10 minutos, foram 14 minutos. E, por exemplo, do outro está 17 minutos. Então tem 14 para 17, 3 minutos. Então existe uma diferença, ela muda um pouco. Não é um tempo, é 10 minutos. É mais ou menos 10 minutos. E é exatamente isso que existe, a complexidade, que a rede ela ajusta isso a cada 2016 blocos. Beleza. Aí depois tem a coluna de transações, onde tem o número de transações desse bloco. Lembra que eu falei, né? Ele recebe as transações, coloca a transação 0 que é dele, e aí coloca as nossas transações aqui embaixo. O total enviado, aqui tem o valor de bitcoins que foram enviados nesse bloco. Quem foi o transmissor, ou seja, quem foi o minerador que fez essa transferência.
Qual foi o tamanho em kbytes? Ó, você vê que tem aqui 1 mega. E qual é o peso? O KWU. Beleza. Então tá bom. Vamos ver agora, vamos brincar um pouquinho com isso. Vamos clicar aqui nessa primeira coluna, no primeiro bloco. O primeiro bloco para mim é o 493254. Eu vou clicar. Cliquei. Quando você clica, você vai ver algumas informações do lado esquerdo e algumas informações do lado direito. Então, do lado esquerdo, você tem informações da transação como um todo, do bloco como um todo. Então, número de transações, que é a mesma que estava lá fora, total de saída, o valor, volume estimado de transações, taxa de transação, quantas transações foram, a altura, que é a sequência, o timestamp, que hora foi, a hora de recepção, foi transmitido por quem, e aqui é a dificuldade. Olha o tamanho do número da dificuldade. Imagine isso aqui em hexadecimal. Olha o tamanho disso. Quantos zeros não dá na frente disso? É muito, né? Imagina depois, pega esse valor e converte aí numa calculadora, coloca em hexadecimal para ver quantos zeros vai estar na frente. Beleza, tem aqui o tamanho de bits, o tamanho do pacote, o peso lá, que é o KWU, a versão e o nonce. O que é o nonce? Lembra que eu falei do nonce? O nonce é aquele campinho que ele coloca lá no fim, que é o hash de todo o bloco. Então o hash é esse aqui. E a recompensa pelo bloco. Lembra que eu falei que ele está pagando 12,5 agora? Exatamente, está aqui. O cara, então, o minerador que fez isso aqui, ele ganhou 12,5 bitcoins por ter processado isso. Beleza. Vamos agora aqui para a direita. Na direita você vai ver os hashes. Então, o hash lá, o jogo da velha. O que é o jogo da velha? É o hash. E o hash é o hash que é usado desse bloco. Tá? Mas, como eu disse, é uma tecnologia blockchain. Então, o que é o blockchain? Esse bloco aqui, ele pega a informação do bloco que está de trás. E qual é essa informação? É exatamente o hash da de trás. Então, quando vocês forem olhar lá naquela documentação, lá no Gitbook, vocês vão ver que está na informação, eu pego a informação do bloco anterior. Isso garante que se, eu vou mexer, eu vou conseguir fraudar isso. Cara, para você fraudar, você tem que fraudar esse bloco vai ter que impactar no outro, que impactar no outro. É quase impossível você fraudar isso. É quase impossível você fazer uma mudança num bloco desse que já está na rede. Então esse primeiro hash é o hash desse lote, o segundo hash é o hash do lote anterior. E aqui embaixo você tem a raiz de Merkle. Para quem não entende bem, isso lá, para quem já saiu da universidade, deve ter visto em estrutura de dados um negócio chamado árvore de Merkle, que é exatamente uma árvore de criptografia que é utilizado aqui. Isso lá na professora Maricotinha lá de estrutura de dados deve ter ensinado para você isso. E aqui tem isso, exatamente isso. É uma informação exatamente de qual é essa posição da raiz dessa árvore aqui nesse bloco. Logicamente, a gente não vai entrar no detalhe porque daqui a pouco está todo mundo realmente dormindo. Tudo bem, vamos rolar um pouquinho para baixo agora para a gente ver as transações. Então vamos começar logo pelo que é mais interessante, que é o registro 0. Então, como a gente conversou, o registro 0 não tem quem envia. Então, não tem quem envia, você vê aqui do lado. Desse lado aqui, você vai ver 100 entradas, moedas recém-geradas. Ou seja, esse aqui é o registro 0 desse lote. Então, aqui você não tem quem enviou. Não tem a chave do cara que enviou, a pública do cara que enviou. Então, aqui do seu lado, você já tem a sua chave. Então, aqui vai estar a sua chave. Então, aqui é que está a transação da coisa. Aqui é que é o 0. E aqui vai colocar o valor, aqui você vai ver o valor da transação, é o valor que ele pega lá no final e coloca aqui dentro. Tranquilo, beleza. Inclusive eu nem sei porque está 14.2, 14.25. Eu tenho até que dar uma olhada porque é isso, porque deveria ser 12.5, não? Tudo bem, depois eu dou uma pesquisada nisso. Mas esse aqui é o registro 0. E logo aqui embaixo vocês vão ver os demais registros. Estão vendo? Então é assim. Se vocês rodarem, vocês vão ver que tem registros que são pequenos. Nesse lote não teve. Tem registro de duas transações, mas tem uns de 4, tem uns de 3. Tem alguns maiores. Tem algumas transações que são bem maiores. Então o cara aqui, por exemplo, ele deu uma saída grande e jogou para um monte de gente. Lá para um registro que eu não estou vendo aqui o nome, não tem numeração. Mas aqui dá para vocês verem como é que o protocolo efetivamente trabalha e como é que é montado o lote. É bastante interessante, né? Porque na verdade você vê isso funcionando. Deixa eu ver se mais alguma coisa aqui. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar. Deixa eu ver. Acho que a gente vai voltar agora lá para frente. Não tem mais nada. Só clica nesse campo data
Dá um duplo clique no Data que a gente vai voltar lá para a primeira página. Todo mundo? Beleza. Se a gente voltou para a primeira página, vocês vão ver, vamos rodar um pouquinho para baixo. Vocês vão ver aí o número de transações por dia, que no momento está em 247.435, 436. Então é o tempo todo, isso é um número crescente. E aqui do lado você vê a taxa de valorização da moeda. Então agora, lembra que a gente viu lá, estava 25 mil reais? Pois é, está 7.414 dólares, um Bitcoin. Então, esse gráfico aqui é o gráfico que vocês vão vendo no crescimento desde agosto de 2017. Se vocês tiverem um trabalho depois de clicar aí no Interactive Chart, esse link, vocês vão ver que aparece o mesmo gráfico, mas logo embaixo tem tempo todo. Se você clicar no tempo todo, ele vai mostrar o gráfico desde 2009. E aí, se vocês rolarem o mouse, vocês vão ver que em 2009 quanto custava? 0 dólares. E era 0 dólares, 0 dólares, 0 dólares, 0 dólares, 0 dólares até 2013, não, 2011. 2011, por volta de meados de 2010 começou a ter valorização. E aí foi crescendo, 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 deu um pico em 2014, aí diminuiu de novo, aí foi subindo e hoje só sobe. Então aqui dá para ver que como investimento é um bom investimento. Beleza, amigos? Aqui, basicamente, para não ser muito enfadonho, e também porque eu já estou há muito tempo, já estou quase falando mais de uma hora nisso. Então, esse aqui depois vocês dão uma passeada nessa página, é uma página interessante. E é isso aí. Deixa eu voltar lá pro meu. Vamos voltar. Então, deixa eu voltar pro meu guia. Beleza. Então é aquele negócio, né? Você disse assim, pô, então mineração é um negóciaço, né? Vou montar minha máquina, vou comprar um i7 última geração, vou botar para minerar. Procurem depois no Google Largest Bitcoin Farm in America. Largest Bitcoin Farm in America. Vocês vão ver um monte de vídeo da maior farm de servidores que faz mineração nos Estados Unidos. Logicamente, por motivos de segurança, vocês não vão saber onde ele está. Mas ele está lá nos Estados Unidos e ele é imenso, vocês vão ver, é imenso. E ele consome, em termos de energia, o tanto que uma cidade pequena consumiria somente fazendo mineração de dados. Ganhando isso aí, 12,5 bitcoins para cada bloco que ele consegue ganhar o hash, conseguir calcular o hash. Beleza. Então, para a gente finalizar, vamos dar uma conversadinha sobre as aplicações. Então, como investimento, a gente já está vendo aí que é um bom investimento. Você vai ver que a valorização ela só cresce, e é uma valorização crescente bem animal. Para quem comprou há 2 anos atrás, hoje está bem milionário, dependendo da quantidade que ele comprou. Lá naquela página, tem um negócio que a gente não chegou a olhar lá. Tinha 2 coisas que eram importantes, mas aí eu estou com uma certa já agonia de estar falando muito. Mas existe lá um negócio que chama Market Cap. O Market Cap é o seguinte, isso é de mercado. O Market Cap se eu fosse hoje comprar todas as ações de uma empresa, quanto é o market cap disso? Ou seja, ele pega o valor de todo, eu tenho o número de ações que estão no mercado, quanto é o valor da ação hoje, multiplica o valor total da empresa. Se eu conseguisse comprar todas as ações, é o market cap. E vocês vão ver lá, se a gente conseguisse hoje comprar todos os bitcoins, eles seriam um valor astronômico. Dê uma olhada lá. E uma outra coisa que tem lá também é o tanto de processamento para você conseguir fazer um hash. Quantos terahertz por segundo é necessário para poder fazer a calculeira. Isso também é usado lá para fazer o cálculo da dificuldade. Beleza. Então, como investimento, está claro que é um bom investimento. E é seguro. Como forma de pagamento, existe isso. Tá? Se você não tiver problema, você vai fazer um pagamento e esperar 10 minutos para essa transação, seu garçom, isso imagina nos Estados Unidos, quando você pede um negócio, o cara já chega jogando a conta em cima da mesa, se ele vai esperar 10 minutos para você pagar alguma coisa em Bitcoin. Provavelmente não. Existe aquela transação que depois eu até vou colocar, porque eu devia ter anotado o número da transação, mas é Zero Transaction, alguma coisa. Então, como forma de pagamento, se você for fazer um pagamento que não tem essa imediata, você não precisa ser imediato, tudo bem, aí ela funciona que é uma beleza. E como é que foi criado isso? A primeira vez que aconteceu isso foi lá, eu anotei a data aqui, achei uma curiosidade, 22 de maio de 2010.
um programador simplesmente ele estava no fórum, botou a mensagem no fórum dizendo que ele queria 2 pizzas. E o cara estava lá na Flórida. Aí um cara da Inglaterra viu, houve uma negociação, tem a conversa do cara, eu vou colocar depois isso lá nos comentários, tem a conversa dos caras lá no fórum. E aí acabou que o inglês acabou ligando para um Domino's Pizza desse da vida, e aí ele recebeu 10 mil bitcoins na época, que era $40. Imagina, o cara com 10 mil bitcoins hoje, ele está milionário. Então ele recebeu 10 milhões de bitcoins, 10 mil bitcoins por 2 pizzas. E aí ele fez a transação, então isso aí ficou marcado como Bitcoin Pizza Day. Foi a primeira transação de exchange, de money exchange, ou seja, de troca de grana, de troca de dinheiro, em troca de alguma coisa física. E a partir daí foi onde foi, então beleza, então essa é a primeira cotação, e aí foi crescendo. E hoje é o mercado que a gente tem diversas empresas que efetivamente fazem esse tipo de transação. Beleza. Tá, então como forma de pagamento a gente também já sabe. Mas agora existe uma outra grande possibilidade. E essa é a possibilidade que eu acho que interessa para muita gente. Porque não é só trânsito de dinheiro que você consegue mandar numa rede blockchain. Você pode mandar qualquer coisa. Qualquer coisa. Então existe hoje um consórcio do Itaú, do Bradesco e da Bovespa exatamente para fazer um cadastro único de cliente armazenado dentro da rede de blockchain. Qual é a vantagem disso? A vantagem, primeiro, é que está lá, disponível eterno, um grande backup, porque está lá, peer-to-peer, todo mundo guardando, nunca vai perder. Então está lá armazenado e todo mundo pode fazer a consulta e pegar essa informação a hora que quiser. E você vai colocando as informações, então você guarda o histórico completo dos clientes com tudo. Beleza. E existe um cara que está implementando isso. Existe um produto que chama Original My. Procurei. Original MY, tudo junto. Esse cara ele está fazendo o quê? É um cartório virtual. Então você pode fazer qualquer validação de absolutamente qualquer coisa. Então é exatamente o uso do blockchain de uma forma não convencional, não a forma que a gente está acostumado a ver. Então é interessante você pensar dessa forma, porque eu vi alguns exemplos até em alguns artigos, os caras dizendo assim, uma venda de carro. Beleza, eu comprei o carro, vou vender, esse carro você coloca lá no blockchain, você tem como acompanhar toda a vida do carro, para quem foi vendido, se aconteceu um acidente ou não. Então, histórico de N outras coisas você pode utilizar, porque você pode colocar absolutamente qualquer coisa nessa rede. Beleza, então Original My, dê uma olhada. Tem, inclusive no site do cara tem lá um vídeo, ele estava fazendo um trabalho para o governo de São Paulo, exatamente com relação a esse tipo de coisa, para dar armazenar informações desse tipo, que são normalmente cartoriais. Ok, aí vamos falar agora dos smart contracts. Smart contracts, lembra que eu falei lá do húngaro, lá em cima, que é talvez o famoso japonês do Bitcoin? Pois é, esse cara ele criou um software chamado Smart Contracts. Que, na realidade é um protocolo baseado em blockchain, que o que é que ele faz? Ele dá uma inteligência para o contrato. Além de você conseguir guardar isso de uma forma que é segura, é como se fosse um cartório, ou melhor que o cartório, porque ela é segura, reconhecida pela rede como um todo, e está lá a informação. Você consegue, porque além do DEI, do para, isso não tem só DEI e para. Isso é um protocolo que tem um nível de inteligência muito grande. Tem if, tem uma linguagem dentro. Tem alguns, vocês vão ver depois na documentação, tem um monte de coisa que está implementada em C++, mas tem scripts em Forth. Então existe uma inteligência que você pode, por exemplo, eu tenho um contrato que a cada 30 dias eu tenho que emitir uma cobrança. Então você pode colocar inteligência em cima disso e a cada 30 dias ele faz uma cobrança contra uma conta Bitcoin, lógico, e essa conta já manda de volta, já faz a transação. Então existe uma forma de você colocar uma inteligência na gestão de contratos. Isso se chama Smart Contracts. E o Google, como não poderia estar fora, o Google hoje ele botou dinheiro numa empresa chamada Currency Cloud, que também é uma empresa de pagamentos. Você paga de qualquer forma para qualquer lugar. Então ele só faz intermediação e essa intermediação ele aceita qualquer tipo de pagamento, qualquer coisa e vai chegar em lugar de outro lugar de qualquer forma, mas internamente o que ele usa é a rede blockchain. Então são outras coisas. Mas tem coisas engraçadíssimas, como por exemplo, nos Estados Unidos o Walmart ele está testando blockchain para rastrear alface e carne doce das fazendas e fábricas onde são produzidos até chegar nas prateleiras das lojas.
Por quê? Porque com essa iniciativa, eles pretendem saber rapidamente qual alimento deu origem a um surto de salmonela, por exemplo. Então, é um uso que não tem nada a ver com o que a gente está acostumado a ver. Não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com informação. Então você vê que é muito amplo. Um outro exemplo é a BHP Billiton, que é a maior mineradora do mundo. Ela está usando a tecnologia para rastrear a análise mineral feita por fornecedores externos. Então tem inúmeras aplicações. Então é o que eu digo, nós como profissionais de TI, talvez seja interessante a gente conhecer melhor esse ambiente, melhor esse ecossistema, melhor como é essa estrutura de dados, como é que ela funciona e como é que a gente pode interagir. Uma boa partida é aquele Gitbook. Beleza, de aplicação só para finalizar. Então assim, existem duas formas de você olhar. Existe ainda a estrutura antiga, pensada pelo japonês, e essa estrutura antiga, ela está lá no Bitcoin Classic. Botem lá no Google, Bitcoin Classic. E aí vocês vão entrar numa página, eles disponibilizam lá no GitHub todas as fontes, tem uma comunidade com certo tamanho, não é tão grande quanto a oficial, mas é para aqueles caras que querem utilizar o blockchain como ele foi originalmente pensado pelo japonês. Por quê? Porque já houve algumas mudanças, já houve alguns improvements, umas melhorias no protocolo, e hoje o protocolo oficial está no Bitcoin Core, Bitcoin Core. Então procurem Bitcoin Core, e aí tem no GitHub, lá no GitHub vocês vão ver todo o código, tranquilinho, é bacana, que é tranquilinho não, lógico, não estou dizendo que é simples, nada simples, mas está lá. Então se você tiver curiosidade para ver alguma coisa, como é implementar, se você em algum momento da sua vida você vai precisar implementar isso, está lá. E ambiente para teste, você pode fazer as suas transações e existe forma, você pode implementar até uma redinha local. Você pode implementar uma rede local sua e colocar uma rede implementada. Mas existem os ambientes. Você pode testar no main test, que é um ambiente padrão, mas leva uns 10 minutos de transação. Então, assim, se você quer agilizar, talvez não seja o melhor ambiente. E existe o testnet. O testnet, você colocar Bitcoin testnet, você vai ver que existe toda uma estrutura de teste, que aí você pode fazer alguns sets e outras coisas. E para teste de regressão existe o regtest. Então, dê uma olhada nisso, é interessante para quem pretende desenvolver, para quem pretende implementar isso. Como eu disse, eu estou avaliando isso e dependendo de se eu fechar o negócio, alguma coisa assim, se a gente implementar, pode ser que daqui a alguns meses a gente converse mais e eu mostrando um case de implementação disso. Bem, mas é isso, amigos. Falei demais, me perdoem. Hoje eu detonei, cara. Detonei, mas eu sabia que eu ia falar muito mesmo hoje. Então tá bom, deixa eu abrir meu Facebook aqui para ver se vocês têm perguntas ou não, para a gente poder continuar conversando. Se é que vocês ainda vão, tá aí. Beleza, então vamos lá, deixa eu clicar aqui. Tá ótimo. Pronto. Então vamos lá. Bem, deixa eu beber um pouco d'água. Falei demais hoje. Vamos lá. Bem, vamos ver se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação sobre isso. Parará. Já vi alguns conflitos ali embaixo. Peraí, deixa eu ver se eu pego desde o início. Paulo de Tarso entrou, Leonardo. Bitcoin é minha aposentadoria. Beleza, Leonardo, que bom. Bom para você. Tá, vamos lá. Market Cap tá lá. Beleza. Qual o link desta página que você acabou de falar? Tá, depois eu vou colocar, cara, porque se eu colocar agora aqui eu vou me perder todo. Não, peraí, deixa eu ver se eu coloco aqui. Deixa eu pegar aqui. Paraná. Tá, então vamos lá. Acho que eu acabei de falar, eu falei do Bitcoin Classic. Vamos lá. Bitcoin Classic. Chegou aí? Espero que sim. Deixa eu pegar agora o Bitcoin Core. Bitcoin Core. Bitcoin Core. Falei mais alguma coisa? Eu falei mais alguma. Ah, o bate-papo do cara lá que mandou a pizza. É engraçado, cara. Vale a pena pela curiosidade. Pra vocês contarem pros netos de vocês isso. Tá aqui. Vamos lá. Pronto. Beleza.
Tá, qual site ele está vendo isso? Tá, o site que ele está vendo isso é esse aqui, ó. Foi o site que eu falei, que era esse aqui, que é o blockchain.info. Lá vai. Blockchain.info, que você vai acompanhar todo o mercado, tudo que acontece no mercado, todos os pacotes que chegam, todas as transações, você pode olhar a transação. E tem um campinho lá, inclusive, que você pode fazer a busca da transação. Então, por exemplo, eu mencionei ainda agora o número de uma transação. Tem lá nesse campinho, você colocar o número... Transação não, desculpe. Mencionei o número do lote. Você coloca o número do lote, ele vai abrir para você o lote específico. Isso serve para você, quando você estiver fazendo uma transação, você olha a sua chave e você tem como fazer uma busca na chave, para você localizar lá onde está, se a transação estava certa, se não estava. Se é que vai acontecer alguma transação errada ali dentro, né, pelo nível de complexidade. Tá, vamos lá. Deixa eu ver se eu acho perguntas, se tem alguma pergunta, alguma coisa assim. Cara, eu nunca me acerto nisso. Luiz Rego. Luiz Rego é o Luiz Rego mesmo, que eu já trabalhei junto, não, né? Tarará. Vamos ver aqui. Tá, vamos lá. O melhor do blockchain é a replicação das transações em vários pares. Sim, sem dúvida, Sérgio. Tá, o Elton Bahia, esse é o futuro. Com certeza, cara, é difícil que não seja. Muito difícil que não seja. Isso é por isso que é importante para a gente de TI, a gente realmente já começar a interagir com isso e entender como isso funciona. Porque você vai mais cedo ou mais tarde, você vai ter que interagir com esse tipo de coisa. As formas de pagamento são realmente... cada dia que passa fica mais complicado para você garantir a segurança. E aqui você garante. Outro dia eu estava vendo um podcast do cara falando sobre exatamente. Ele trabalha numa dessas empresas e o maior problema dessas empresas é segurança. Porque o tempo todo existe ataque hacker para poder tentar entrar e fazer alguma transação ilícita. Então é uma empresa que precisa de um nível de segurança muito elevado, até porque ele está guardando lá seu dinheiro. O grande lance de você ter a sua carteira, se você colocar a carteira em cloud, é bacana porque está lá seguro, os caras fazem backup. Mas o seu dinheiro está lá, né, amigo? Ele tem as suas chaves lá, então ele faz o que ele quiser, se for para gastar. Então você tem que ter uma casa de confiança. E você ter a sua no seu celular, ou então naquele equipamentozinho que parece um USB, é o bom e velho guardar dinheiro debaixo do colchão, né? Então você está com o teu dinheiro debaixo do colchão, você sabe onde o dinheiro está. Então tá bom, vamos lá, vamos ver. João Brito, Maicon, Marcos, Luiz Rego, Marcelo Henrique. É o Luiz Rego mesmo, né? Fala, Luiz Rego, se for. Marcelo Henrique Gerotti, Vanessa, Maicon, 01, mas já considerado pacas. Obrigado, Maicon, valeu. Iago Bezerra 2, prazer. Para quem não me conhecia, que chegou no meio, prazer. Muito obrigado por estar aqui escutando o que eu estou falando. Espero que tenham gostado. Vejo meu material, que tem um monte de coisa por aí. E vamos continuar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se tem alguma pergunta, né? Bitcoin, piriri, market, Bitcoin aposentadoria, tá, já estava nessa, tá lá, o testnet, Bitcoin Classic, tá. Então tá bom. Bem, ninguém tem nenhuma pergunta sobre esse assunto ou qualquer outro assunto que porventura talvez eu possa de alguma live passada ou alguma coisa, ou sugestão do que a gente pode conversar daqui para frente. Bem, esse assunto de Bitcoin é um negócio que hoje, bem, você vê, tem 68 pessoas, a priori 69, olhando esse assunto. É o assunto que todo mundo está procurando saber. Né? É impressionante. Eu espero ter falado alguma coisa que vocês não estão acostumados a ouvir, para ter sido o mínimo interessante. Espero também ter mostrado alguma coisa que vocês não tenham visto normalmente, porque tem muita gente falando de Bitcoin. Agora, eu acho que nesse nível, porque eu procurei alguém falando assim, mostrando o detalhe, para você ver o pacote, aí mostra lá, mas não dá para ver essa coisa, como é a coisa está realizada, ou com o tempo que está acontecendo. Porque aquele site, por exemplo, do Info, o Blockchain Info, você vê a coisa acontecendo em tempo real, você vê as atualizações em tempo real. Então isso é interessante para você ver como a coisa efetivamente funciona. Mas é isso. Bem, amigos, se vocês não têm mais nenhuma pergunta, deixa eu ver mesmo, se não tem mais nada para cá. Acho que não, né? Também eu falei para burro, vocês têm que ruminar tudo esse tipo de coisa, guardar todo esse monte de coisa. Eu vou tentar colocar alguns links que eu talvez tenha mencionado, que eu não tenha colocado aqui.
E aí vocês vão colocando qualquer dúvida, lembrei de tal coisa, quero saber de alguma coisa. Bota aí nos comentários pra gente responder, eu respondo depois. Depois da live, normalmente, para quem não me conhece, para quem me conhece sabe que depois da live, normalmente eu respondo algumas questões, algumas coisas que são colocadas depois. E eu vou fazer a mesma coisa hoje. Então, para qualquer coisa que acontecer, a gente vai colocando e a gente vai conversando a partir daí. E mais uma vez, muito obrigado. Eu queria agradecer a todos pela presença de todos, pela paciência, porque eu falei demais hoje, passei da hora muito tempo, já cheguei atrasado e ainda falei demais. Para aqueles que estão me conhecendo, eu peço para todos, aliás, eu peço que compartilhem essa informação para pessoas que vocês acreditem que tenham algum interesse nessa informação, que vocês acham que seja uma informação real. Para quem é de TI, para quem está aqui escutando e é um cara de TI, tá aí mais um ponto, mais uma coisa que é interessante dar uma estudada, se aprofundar um pouco mais. Tem um monte de recurso com relação a isso. A gente não falou muita coisa com relação às bibliotecas, às ferramentas. Depois, um dia, se houver interesse, a gente pode até conversar sobre isso. Mas existe muita coisa disponível para você interagir com esse universo todo, que é o universo Bitcoin e todas essas criptomoedas, mais especificamente Bitcoin. Então, coloque as suas dúvidas, disponibilize essa informação, veja as informações que eu coloco em outras, onde eu coloco aqui no Facebook, onde eu coloco no Instagram, eu coloco no meu canal no YouTube, André Dourado TI na Prática, no meu blog, andredorado.com.br, onde eu disponibilizo muita informação. Então, muito obrigado a todos por vocês terem ficado até esse momento. Espero que vocês estejam nas próximas lives, todo domingo às 21 horas. Normalmente eu estou aqui com algum assunto. Eu não sei exatamente ainda qual é o próximo assunto. A gente pode colocar aqui sugestões de outros assuntos. E espero encontrar todos na próxima semana, tá bom? Muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa semana. Até logo.